Olá, tudo bem? Passando por aqui bem rápido para te lembrar que agora a Simples ela está no Spotify. Então você pode ouvir todo o conteúdo da Simples na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Mas faz o seguinte, segue a gente e compartilha essa novidade aí. Outra coisa é lembrar que esse podcast, o Simplecast, tem o apoio da Igreja Batista em Renovação Espiritual. Tem também o apoio da BL Livraria, da Baicuf, também do Cantinho Árabe, da Contabilidade Joana, dos Estofados Alves, ali na Jaqueira. Também tem o apoio da Guilf Confecções, tem o apoio da Mob, né? São móveis planejados e também decoração. Tem a Movimente Academia Gustavo Luiz Treina e também a Panificadora Porto Novo. Tá ok? Então, vamos pro corte. E ser esposa de pastor? Não é fácil. Fala pra gente, o que é isso? Eu acho que o mais Vou difícil... dizer duas perguntas em uma. O que é ser esposa de pastor? E o que é ser esposa do pastor Marcelo Balbino? São duas perguntas diferentes. Saco. Duas coisas diferentes. O problema do entrevistador é que ele conhece o agora que vai voar agora, não. Porque o entrevistador conhece alguma coisa, né? Deus. Eu não sei como é que é ser esposa de outro pastor. O que eu tenho é que eu convivi com muitas esposas de pastores. Aham. E o pastor que minha referência, o pastor Leidi, ele era parecido com o Marcelo. Assim, sabe? Não sossegava. Você entende, né? Essa coisa. Não sossegava, era agitado. Para de mexer no negócio do fone de ouvido. Tá, Jesus. O pastor Leidi era tipo o Marcelo. Então eu sabia como é que era, porque a Abigail eu convivia muito com eles. Mas assim, eu creio que a esposa de pastor, para mim, a parte mais difícil é que você tem que ficar calada a maior parte do tempo. Uhum. A maior parte do tempo você tem que ficar calada, a maior parte do tempo você só ouve. E eu tive muita dificuldade com isso, porque eu falava demais. Ainda falo às vezes. Uhum. Eu ainda estou lutando com isso, mas eu falava demais. E não é legal, não é legal. A esposa de pastor, ela fala com Deus. É bom que ela tenha uma mentora, também esposa de pastor, por isso que eu me coloco. Quando eu sei que a menina vai ser esposa de pastor, eu me coloco à disposição mesmo, porque precisa ter alguém de confiança. Não é qualquer um, né? Não. E eu já dei muito mole nisso. Já me abri com qualquer um, e isso atrapalha o ministério do marido. Você fica com uma legenda na frente que não é o que você é. Então, eu acho que o mais complicado é isso, sabe? A gente estava até conversando essa semana, porque lá em casa, você ia falar, mas eu tenho que falar, né? Não sei. Lá em casa, gabinete a gente leva muito a sério. Gabinete é muito sério lá em casa. Então, se eu tenho um gabinete com uma menina, o Marcelo nem fica em casa. Ele sai, ele vai lá pro cômodo lá em cima que a gente tem, e ele só sai quando eu falo, amor, já acabou e tal. E quando ele tem também, a gente tem isso, sabe? Ou ele vai lá para trás, ou ele vai lá para cima, eu fecho a porta, porque eu não quero saber, não me interessa. É problema dele, é gabinete, não é visita. E aí, outro dia eu fiquei sabendo de alguém que não quer se aconselhar comigo, porque o Marcelo não confia em mim, porque ele fecha as portas para ninguém, para eu não saber quem tá lá. E sou eu que não, ele me protege. Isso é proteção. Ele me protege e é gabinete. Eu fui criada para ser esposa de pastor e eu sei a diferença entre gabinete e visita. Entende? Então são coisas que não me interessam. Como eu quero conversar com as meninas e ele não sabe. Só se a menina falar, você pode falar com o pastor. Se não falar, vai morrer comigo. Porque a vida de esposa de pastor também tem uma outra coisa que eu tenho observado. Eu já estou há 14 anos ali na igreja. A mulher, ela toma muitas dores do marido, né? Toma. Como é que administrar isso? A esposa do pastor administrar isso no coração e se manter dentro da igreja ainda? É difícil. Eu meio que vacilei nisso. Eu não tive muita estrutura. Eu fiquei dentro da igreja, né, amor? E em casa um tempão. Houve momentos difíceis pra ela. Eu não aguentava mais ver meu marido apanhar. Não é fácil. Não é fácil. Você vê, você sabe. Ele não fala.
Ele não fala, ele me poupa muito. Mas você sabe que não tem como, sinais, as coisas, tem muita coisa que... Tem dia que você fica triste demais, você não consegue. Vocês já estão casados há quanto tempo já? 25. 25. Estamos nas bodas de prata. Agora? Estamos no ano de bodas de prata. Fizemos dia 27. 27 de março. Olha só. Então, em pleno congresso missionário. Em pleno congresso missionário. Os dois se conhecem assim... Ah, tá. Tô bem, tô ruim, tô legal, não tô legal. Até a distância. Desde que a gente era solteiro, desde que a gente era amigo. Se ele tivesse passando foi isso que aconteceu primeiro. Foi amizade. Foi isso que aconteceu primeiro. Foi isso que ajudou a gente. Se ele tivesse com um problema, o Espírito Santo me falava. Tem até uma coisa interessante, que o Marcelo, ele teve uma noite aí, que ele... Isso aí é outra história. Sim. Mas ele teve uma noite que ele passou perigo lá no quartel. Né? Quase levou um tiro lá de escopeta. Isso antes de converter? Antes de converter. Isso. Nesse período que ele estava, eu já orava por ele sem saber que era ele. Foi uma invasão porque que Deus teve, me mandou tiroteio. orar por aquele que ele ia me mostrar no tempo certo. Ainda falou comigo, usou essa pastora Vanilmar, que foi a minha mãe, falou comigo assim: ele está sujo. Enrolado, Deus vai limpar, desenrolar e vai trazer ele para você. E aí, numa noite, eu não conseguia dormir, eu estava angustiada, nervosa, eu não conhecia o Marcelo ainda, não conhecia, nem sonhava. E Deus me tirou da cama, eu passei a noite inteira orando por ele. E Deus me mostrava uma arma apontada para ele. Olha só. E eu orei a noite inteira. E eu fui saber dessa história do Marcelo numa pregação muitos anos depois, que ele falou na pregação de Jesus. Foi a noite que eu passei orando por ele. Entendi. Entende? Então, a ligação existe muito forte. Se ele estiver mal, onde ele estiver, eu sinto. Eu lá no Haiti, a Jaque ficou comigo quando o Marcelo foi para o Haiti. Eu sentia cada dor dele. Eu falava com ela, eu tô angustiada demais, o Marcelo não tá bem. E a gente estava com dificuldade de se comunicar, que ele estava sem celular direito. Eu não tinha dinheiro ainda para ter um celular decente. Eu sinto e ele sente, se eu não estiver bem.